interessante quando alguém chega na mentoria e começa a questionar o que tem recebido da outra pessoa no relacionamento, né? Geralmente, eu escuto assim: doutora Tati, eu amo tanto, eu cuido tanto, eu amo demais essa pessoa e às vezes eu fico cansada disso, sabe? Fico cansada de me doar tanto, fico cansada de esperar tanto. Tô sempre, às vezes, tendo que pedir para falar comigo, tô sempre tendo que chamar a atenção, lembrar aquela pessoa que eu existo. E eu tenho ouvido muitos casos assim, onde a pessoa, ela tá sempre comentando como tá sendo pesado, como tá sendo cansativo, ter que fazer a manutenção do relacionamento. E aí eu fico observando, pensando um pouco sobre como as pessoas, como você tem aprendido a entender o que é relacionamento. É muito comum, é mais comum do que a gente pensa, essa questão do doar-se 100% para o outro. É muito interessante, né, que é uma cultura comum, essa questão do eu te dou tudo porque você é o meu tudo. Essa troca romântica que faz-se necessária em aprender numa época mais infantil. Mas a gente vai crescendo, amadurecendo e entendendo que relacionamentos infantilizados, eles são fadados ao fracasso, fadados ao insucesso. Todos os relacionamentos em que as duas pessoas, ou três, ou as pessoas envolvidas, elas se infantilizam e elas ficam presas às expectativas desse sonho do outro que sempre vai preencher, né? Esses relacionamentos, eles geralmente, ou melhor dizendo, a maioria acabam desenvolvendo um relacionamento cansativo, imaturo, tóxico, um relacionamento onde, ao invés de se melhorarem, as pessoas acabam despertando muito mais traumas, provocando muito mais traumas, fazendo com que, ao invés desse convívio ser melhorado, esse convívio acaba ficando pesaroso, cansativo, acaba ficando dificultoso. E por incrível que pareça, durante a nossa vida, né, você vai percebendo que o seu corpo já não é mais o mesmo, não reage da mesma forma. E o cansaço chega, e a fadiga chega, e você ainda está insistindo nesse relacionamento infantilizado, nesse sonho que você criou, essa perspectiva, essa expectativa que você criou pela outra pessoa. E aí, recentemente, durante um atendimento de mentoria, eu conversando com uma mulher, ela soltou a seguinte frase: Tati, eu tô cansada de fazer tudo, eu tô cansada de assumir todas as responsabilidades, eu tô cansada de sempre ter que lembrá-lo que eu preciso de atenção e carinho. E ela falava o tempo todo: eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada. E aí eu olhei pra ela e falei: olha, eu entendo que a necessidade do relacionamento envolve muitas questões de convívio, de trocas e tudo mais. Mas você não deveria viver uma vida desconfortável com você mesma para fazer com que o outro se sinta bem. E em momento nenhum não haja reciprocidade. E o que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer para ela que todas as vezes em que você foca num amor infantilizado, você vai sempre esperar com que a outra pessoa te forneça o carinho, você vai sempre esperar que a outra pessoa te forneça a atenção, você vai sempre esperar que aquela outra pessoa conduza a sua vida para algo melhor, para algo bom. Você vai estar sempre conduzindo.
E ela falou assim, mas eu sempre entrego o meu tudo para ele. Pois é, mas se tudo que você entrega for uma falta, você está sempre entregando uma falta. Se você, desculpe, como eu falo, Tati sendo Tati, gente sendo gente, vida acontecendo, né? Então tem imprevisto, tem barulho, a minha voz está um pouco ressecada essa semana. Mas eu quero muito fazer umas lives essa semana para conversar contigo. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, se você diz que entrega o seu tudo para aquela outra pessoa, e a outra pessoa não consegue entender e cuidar bem daquilo que você entrega, você precisa parar para avaliar o que você está entregando. Mas como assim, doutora Tati? Sim, você tem que avaliar o que você está entregando. Porque assim, digamos que você cresceu muito insegura, cresceu ouvindo que não ia dar conta das coisas, que não sabia fazer, não teve ali o seu pai te dando um amparo, te fazendo, né, eu falo, aquele posicionamento masculino, né, do vai que eu tô contigo, eu vou te proteger. E você cresceu rodeada de insegurança. E por se sentir insegura, você cria em você a expectativa de que esse seu parceiro ou a sua parceira, ela vai suprir essa insegurança em você, ela vai fazer tudo por você, ela vai se disponibilizar por você, ela vai buscar resolver as coisas com você, ela vai desenvolver projetos com você, por você, quando na verdade você, com medo da insegurança, você se adianta e começa a fornecer tudo aquilo que você precisa. Você precisa de comunicação, você fornece comunicação. Você precisa de ajuda, você fornece ajuda. Você precisa de socorro, você fornece socorro. Você precisa de atenção, você fornece atenção sem parar, incessantemente o tempo todo. Só que a história da outra pessoa que está do outro lado não é a sua. E aí, quando você começa a fornecer tudo o que você, na verdade, precisa, porque você está em falta, você não teve segurança, então você fornece a sua disponibilidade o tempo todo para que a pessoa entenda que você está ali porque você quer fugir daquela emoção que você conheceu, que é estar sozinha e estar insegura. Então, você está o tempo todo para a outra pessoa, entendendo que aquela pessoa vai te resgatar dessa insegurança. E aí você descobre nos relacionamentos que a matemática não é essa. Você acaba descobrindo que no desenvolvimento dos relacionamentos, quando você está o tempo todo para aquela pessoa se habitua com isso e vai chegar um momento que ela vai dizer que ela precisa do espaço dela e, como já aconteceu em alguns casos, ela vai ter a coragem de dizer para você: você está aqui, mas eu não te pedi. Você está aqui o tempo todo, mas não foi eu que te pedi isso. Eu nunca te pedi que você estivesse aqui o tempo todo. Na verdade, eu me sinto sufocada. Eu quero o meu espaço. É assim que acontece ou não é? Né? A gente vai percebendo que tudo aquilo que você forneceu para outra pessoa, na verdade, era um desejo seu. Era uma falta que existia dentro de você. Era algo que você ficava aguardando receber. E aí você não recebeu na primeira infância. Eu sempre falo muito da primeira infância, que são os momentos onde a sua vida é muito marcada e a sua personalidade é modelada, o seu corpo é modelado. Então, assim, a primeira infância e a gestação são etapas muito importantes na vida do ser humano. E elas formam o adulto que nós somos. E aí lá na primeira infância você não viveu essa segurança e agora você quer que alguém te ofereça essa segurança, então você corre e oferece primeiro. Exageradamente. E como eu estava dizendo, a outra pessoa, ela tem uma outra história. Então, ela não vai fazer a leitura de que você está oferecendo o melhor. Ela vai fazer a leitura de que uma vez que você está sempre disponível, sempre disposta, sempre à disposição, você também pode sempre ficar por último. Você também sempre pode ficar para depois. Você também sempre pode ser deixado em segundo plano. Você não se torna uma prioridade. Por quê? Porque você está dando a informação de que você vai estar sempre ali.
à disposição. É como se fosse... Deixa eu dar um exemplo aqui bem simples. É como se fosse aquele óculos de sol, né, que a gente deixa lá, específico para aquele dia de sol brilhante, dia de praia. E você sabe que ele está ali e você vai pegar quando você precisar e você vai se sentir mais bonito. Você vai sair bem elegante, bem radiante. Mas é um óculos de sol que está ali. Sempre à mão, sempre à disposição. Esse óculos, ele, em outros momentos da vida, ele não me faz falta. Porque eu tenho a certeza de que ele vai sempre estar ali, sempre vai estar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Porque essa é a mensagem que você passa. Porque como você ficou insegura durante a sua vida, você acaba também não se mexendo, não se movimentando para fazer as coisas, para ir a lugares novos, conhecer pessoas, abrir mão de situações, abrir mão de posicionamentos que acabam fazendo com que você fique ali, marcando passo, ficando no mesmo lugar o tempo todo. Porque você não foi ensinada a ir, e como eu gosto de dizer, escapar-te pela tua vida. Você não foi ensinada a assumir a responsabilidade de que quem tem que cuidar de você é você mesmo. Isso pode soar um pouco egoísta para algumas pessoas. E de verdade, como mentora aí há mais de 15 anos, 20 anos nessa estrada, eu vou te dizer que o amor próprio ele é um tanto que egoísta. Tem um tanto de egoísmo. Por quê? O que é o egoísmo? É você olhar para você e não querer olhar para o outro. Então, quando a gente começa a olhar para a gente, quando você começa a olhar para você, você também vai ter que encarar algumas marcas de coisas que não tão boas, não tão legais e que precisam ser curadas e que precisam ser melhoradas, que precisam ser revistas. Você precisa de ajuda para mudar isso. Você olha para essa situação, dói, e como dói, você já está acostumado, o seu cérebro está acostumado, o seu corpo está acostumado, os seus pensamentos estão acostumados, o seu comportamento está acostumado, condicionado a agir assim. Quando você começa a perceber que aquilo ali está incomodando, que está demais, que está atrapalhando e dói, o seu cérebro, o seu corpo, os seus pensamentos, eles vão começar a agir para que você permaneça no mesmo lugar, na mesma condição, que é uma condição de dependência, que é uma condição de limites, que é uma condição de autoanulação, que é uma condição de incapacidade, que é uma condição de desgaste, que é uma condição de dependência. Uma dependência que vai além do fato de precisar do outro para viver. Entendam bem. O ser humano, ele é um ser feito para relações, né? Eu gosto de dizer que o maravilhoso Criador fez o ser humano para se relacionar. Primeiro, para se relacionar com ele, Deus, com o Criador. Depois, para se relacionar com ele mesmo. E aí, para se relacionar com a natureza. Para se relacionar com as pessoas. Para se relacionar com um todo. Tanto que o nosso corpo, ele tem ali as partes que a ciência chama de partes sinestésicas, cognitivas, né? Se você fechar os olhos, você vai ouvir. Se você colocar um docinho na boca, você vai sentir o paladar. Você vai sentir o toque. Ó, você vai ouvir aí a moto passando, porque como eu falo, é vida acontecendo. E na vida acontecendo tem barulho, tem imprevisto, né? E você precisa se adaptar a como vai reagir a isso. E aí o ser humano, ele é um ser relacionável. Nós precisamos uns dos outros para nos relacionarmos. Isso está dentro da alma humana, dentro da formação da estrutura da personalidade humana. E aí você pode dizer assim, não, Tati, tem gente que gosta de ficar sozinha. Olha, é 1 em 1 milhão e tanto psicologicamente quanto cientificamente, eu vou te dizer, essa pessoa tem um probleminha e ela precisa ser tratada, ela precisa ser orientada. Mas de uma maneira natural e saudável,
o ser humano precisa um dos outros, nós precisamos uns dos outros. A grande questão é que justamente nos relacionamentos, quando nós começamos a precisar um dos outros, nessa condição de experiência de relacionamentos, vão acontecendo coisas que a gente gosta e vai acontecendo situações que a gente também não gosta. Só que isso acontece desde a infância. Alguns relacionamentos são intrauterinos. Por exemplo, uma mãe que gerou a criança sob um forte estresse, essa criança vai receber todo esse estresse e ela já vai ter que lidar com isso mesmo sem saber o que é. E aí ela nasce com algumas predisposições e sensibilidades que uma outra criança que não foi gerada em estresse não vai sentir. Então, com isso, os índices de suportar situações, o sistema de alerta ligado, a ansiedade, tudo isso muda de pessoa para pessoa, mas o fato é que nas relações você começa a viver as experiências das marcas afetivas que vão contribuir para o bem ou para algo não tão bem assim na sua vida. Só que essas marcas, esse jeito de lidar com as coisas, Freud, né, eu amo psicanálise, então Freud vai falar que é isso que vai modelar a personalidade. Outros teóricos também vão falar sobre isso, mas o fato é que os seus relacionamentos, tudo aquilo que você viveu, a força da intensidade deles, é quem vão fazer as marcas na sua personalidade, é quem vão fazer as marcas na forma com que você sente, é quem vão fazer as marcas na forma com que você aprende a se comportar, aprende a decidir e aprende a se enxergar. Então, quando você vive uma experiência na infância de insegurança, que foi o exemplo que eu trouxe, você começa a se enxergar com um medo que não passa. Você começa a se enxergar com uma limitação que é só na sua cabeça, é uma autocobrança. É muito comum pessoas inseguras viverem uma autocobrança muito grande, viverem um questionamento muito grande, a necessidade de sempre servir ao outro, a necessidade de sempre estar à disposição do outro, fazendo algo para alguém o tempo todo, algo recorrente, mesmo que não haja o devido reconhecimento. E esse é o ponto. Dentro dos relacionamentos, quando uma pessoa insegura se relaciona com alguém, ela traz essa fantasia infantil de que, por ter vivido na falta, essa pessoa do relacionamento vai resgatá-la, e aí ela percebe que não é o resgate que ela está esperando. Principalmente as mulheres que são mais dependentes, que têm essa estrutura mais frágil, elas literalmente aguardam que o outro do relacionamento seja esse cavaleiro do cavalo branco, ou essa pessoa que vai tirá-la de uma situação, que vai mudar, que vai preenchê-la. E aí, por causa disso, ela começa a oferecer tudo. Tudo que ela tem. Se ela tem medo, como eu disse, pela insegurança, ela vai estar sempre presente. Porque a leitura emocional, a leitura mental e emocional são muito diferentes. Ela vai enxergar uma necessidade, mas dentro dela ela vai dizer assim: enquanto eu estiver aqui por ele, enquanto eu estiver aqui por essa pessoa vai me guardar, essa pessoa vai me resgatar, essa pessoa vai me salvar. E aí, nos relacionamentos de verdade, na prática, a gente descobre que não é bem assim. No começo, a pessoa até está presente, fazendo um monte de coisas, mas relacionamentos significam ativamentos ao longo da vida, ao longo do tempo. E aí aquela pessoa começa a entender que você está ali à disposição para tudo o tempo todo, disponível. E aí ela começa a perceber que você, na verdade, é muito útil. E aí é um outro tema da próxima live que a gente vai fazer, que é sobre ser útil. Porque quando você só é vista como útil, né, a utilidade, você acaba fragmentando, perdendo o que é a sua identidade. Algumas pessoas confundem a utilidade, a capacidade de servir, de ajudar, com quem elas são. E nós não somos ferramentas. Você não é uma ferramenta. Você não é um óculos que está na bancada. Você é uma pessoa que tem sonhos, certezas, anseios, angústias, medos, né, vitórias, perdas. Você é um conjunto de coisas que formam a sua perspectiva e que você precisa aprender a se posicionar
cada vez melhor. Então, nos relacionamentos, o que eu encontro de muito comum aqui, quando eu faço as mentorias, quando a gente conversa nas rodas de conversas, nas palestras, no meu trabalho, quando a gente se encontra nos encontros semanais da comunidade Transformar, por exemplo, tanto presencial quanto online, o que a gente encontra são pessoas, principalmente mulheres, reclamando muito, porque elas estão sempre à disposição, estão sempre dispostas, estão sempre na expectativa de que o outro, a outra pessoa do relacionamento vai suprir isso tudo, e não vai. Porque quando você coloca todo mundo em primeiro lugar, você também ensina essa pessoa que você pode ficar por último. E é incrível como isso é uma verdade. E aí eu vou para um outro ponto que eu gosto de falar muito nos relacionamentos, que é sobre princípios. Princípios. No relacionamento, quando você entende que o princípio de estar junto é um melhorar ao outro, o que você vai oferecer para o outro, o que você vai receber do outro, precisa ser recíproco, ter a mesma medida. Então, quando surge algo que não é bom, precisaria de diálogo, comunicação, precisaria de um tempo a dois para pontuar e verificar o que não está bom. E de verdade, o seu relacionamento não é o lugar onde você vai liberar 100% de todo o seu lixo, porque o outro não aguenta, não suporta. O amor não é para isso. Olha que interessante. Dentro de um relacionamento, vocês vão ativar um no outro aquilo que dói. Porque a rotina, o dia a dia, faz o real acionamento dessas memórias lá da infância. O convívio com essa pessoa vai trazer o tempo todo em você, e você vai trazer o tempo todo nela, reflexos dessas experiências todas misturadas. E aí existem algumas experiências que são tão fortes, são tão profundas, que se você continuar sozinho no relacionamento, despejando isso em cima do outro, a outra pessoa não vai suportar, o amor não vai suportar. Eu tenho comentado muito, orientado muito aqui na mentoria e na comunidade Transformar, que o amor, ele não suporta tudo. O amor humano não suporta tudo. Ah, Tati, mas diz que tem que suportar. Eu falei, não. Você vai perceber que alguns relacionamentos que vivem ativamentos tóxicos, por exemplo, o amor humano não vai suportar esse excesso unilateral, não vai suportar que só você seja a responsável pela organização da família. Por exemplo, um exemplo muito clássico, muito claro, né? Dentro de uma comunidade com uma perspectiva religiosa, é muito comum a gente ouvir que a responsabilidade da mulher ter a sabedoria para edificar o lar, né? É só a mulher que tem o poder para isso. Opa! E aí as mulheres ficam anos após anos envolvidas em relacionamentos tóxicos, com pessoas difíceis, muitas com personalidades, com os maridos, com os cônjuges, com suas personalidades ruins, transtornadas. Mulheres que são envolvidas aí com pessoas com psicopatia, com narcisismo, com transtornos de humor, com uma série de situações, com parafilias. E aí essas mulheres passam 10, 20, 30 anos acreditando que é responsabilidade delas não destruir a relação. E se alguma coisa está errado, também é responsabilidade dela. Aí, essa mulher, ela está ali convivendo com um indivíduo que tem um problema, um transtorno, e o tempo todo ele inverte, né? Ele produz o chamado gaslighting, que é jogar para você a responsabilidade e a culpa por tudo. E aí a mulher se sente mal o tempo todo ela se sente errada, o tempo todo ela se sente culpada, o tempo todo ela se pune. Aí sabe o que acontece? Ela deprime, ela começa a entender que ela não serve para nada, ela começa a entender que tudo que ela faz é errado, e aí ela começa a se perceber como um objeto e vai perdendo a sua sensibilização como mulher. Quantas mulheres eu conheço que às vezes estão lá falando com a boca bem aberta, porque eu tô há 20, 30, 40 anos
e não sei o que, e passando os processos. E aí hoje na minha cabeça eu fico perguntando assim, cadê a novidade de vida? Cadê as transformações sinceras e profundas? Cadê as mudanças verdadeiras? E aí geralmente eu pergunto para essas mulheres, você passou 20 e 30 anos e aí tem 40 anos de relacionamento, aonde está vivendo um ativamento adoecido, e como é que está o seu corpo? Aí eu escuto, aí eu tenho hernia de disco, eu tenho bico de papagaio, eu tenho fibromialgia, eu tenho um transtorno de ansiedade e não paro. Eu não sou feliz. Às vezes eu escuto assim, não, eu nem sei o que é orgasmo, eu nem me sinto como mulher feminina, eu não conheço isso. Ou então o corpo começa a adoecer, né? Porque os processos dos sintomas, eles acontecem por causa do acúmulo das emoções, daquilo que você não sabe lidar com elas. Eu costumo falar que o corpo por si só adoece, né? A gente envelhece e fica doente. E tá tudo bem. Para isso existe a boa medicina, sabe? Mas isso é um processo natural. Você e eu vamos adoecer. Mas todas as vezes em que a sua emoção ela não tá boa ao longo dos anos, e ao longo dos anos você acumula muita coisa tóxica, muita tristeza, muita raiva, muita mágoa, associações dos relacionamentos da infância, você não teve um pai que te deu segurança, e você acha que o seu marido vai te dar essa segurança, e ele não dá, ele não assumiu esse posicionamento, e o que você vai fazer com isso? Você resolveu ficar no relacionamento? E enquanto você continuar guardando isso, você adoece. Então, o seu corpo vai recebendo o impacto das emoções, então o corpo por si só adoece. Ele se desgasta. Mas todas as vezes em que o seu emocional não tá bom, não tá saudável, as suas emoções estão ruins, você também adoece. Então, toda a doença, todo problema emocional é uma doença, melhor falando. Todas as emoções doloridas e tóxicas viram doenças. As emoções têm o poder e a força de alcançar o inconsciente, tem o poder de alcançar e transformar as moléculas do seu corpo. Eu conheço pessoas que têm uma profunda anemia porque têm uma profunda tristeza. Eu conheço pessoas que tiveram tanto medo ao longo da vida que os rins são frágeis e vivem com infecção urinária. Eu conheço pessoas que se tiram tanta raiva ao longo dos anos que os ossos e os músculos estão inflamados e os ossos estão sendo corroídos. Eu conheço gente que a pele, o toque, dói, porque se sentiu tão desprotegida que essa camada aqui, ó, pele, ela dói. Porque todas as vezes em que o seu sistema emocional ativar algo ruim, o seu corpo é quem vai sentir. A insônia, problemas nos pensamentos, enfim. Aí é um outro dia a gente fala disso. Mas o fato é que, imagina, você tá num relacionamento inseguro, porque você viveu uma insegurança na infância, e por incrível que pareça, a parte lógica vai falar assim, mas se eu vivi uma insegurança na infância, eu vou procurar um relacionamento que me faça sentir segura. Mas não é assim que acontece. É o processo do repetir. Porque mesmo você tendo vivido a insegurança é uma emoção que você já conhece. Então, como eu disse, ela vai provocar tristeza, ela vai provocar medo, ela vai provocar incertezas, sensação de incapacidade. Isso você já conhece. Aí você cresce, vai procurar um relacionamento. Ao invés de procurar um relacionamento que faça o oposto disso, o seu corpo, o seu emocional já gravou que é isso que você conhece. O que você vai procurar? Uma pessoa que vai te manter insegura, uma pessoa que não tem condições de te oferecer certezas, uma pessoa que vai continuar te deixando na falta, uma pessoa que quando você vai viver a dinâmica dos relacionamentos da vida,
essa pessoa não tem maturidade para assumir um posicionamento em que você descanse. E aí você é obrigada a ficar sempre alerta. E estando sempre alerta, você vai se sentir sempre insegura. Olha isso. Compreende o que acontece com o emocional? Como é forte? Como é forte a repetição? Como é intensa a repetição, e essa repetição ela vai fazer com que você busque aquilo que é tóxico, é dolorido, mas você já conhece. Nós chamamos isso de amor em thanatos, um amor destrutivo, um amor que está dolorido. Compreenda bem, eu não estou dizendo que não há como mudar, que sempre vai ser assim, não, pelo contrário, existe como mudar, existe como trilhar outros caminhos, existe como você decidir estar num relacionamento assim e você ser diferente, mas você tem que entender que você decidiu estar. Assim como existe o fato de você decidir não querer estar mais. E aí eu volto para aquelas mulheres que falam assim, não, mas é minha responsabilidade, eu não posso abandonar. Não. A responsabilidade é dos dois. Os dois precisam ser responsáveis pelo bem-estar da família. Os dois foram colocados diante do Criador para que cada um, com o seu momento, com o seu jeito, com a sua perspectiva, pudessem governar o ambiente. Estou falando de Adão e Eva mesmo. Eu acredito nos conceitos e princípios bíblicos, eu acredito. Pode falar o que quiser, tem um povo aí da teologia e dos estudos. Eu amo estudar, sou teóloga também. Mas tem gente se preocupando com um montão de coisa, porque se teve jardim, se não teve, se teve anjo, se não teve. E hoje, 20 anos depois, eu estou muito preocupada em perceber quais são os princípios que são cumpridos na sua vida e como eles te melhoram, porque te melhorando, te curando, te aproximam do Criador. Se não teve um anjo lá no Jardim do Éden, ou se teve, ok. Mas hoje, na sua vida, quais são os princípios que te aproximam de ser uma pessoa melhor? E isso também vai te aproximar de Deus, do Criador. E esses princípios significam você começar a perceber em você quais são as suas faltas, aonde é que dói. Eu ainda desconheço. Se você souber um caminho melhor, me ensine, porque eu amo aprender. Um lugar de cura aonde você não vai precisar olhar para aquilo que dói. Como estudiosa e pesquisadora, já há 20 anos nesse ramo, e acho que, e pelo que eu entendo, vou ficar até o resto da minha vida, eu já ouvi assim, não, mas a hipnoterapia vai fazer com que você não precise lembrar, mas ela vai resgatar um ponto de dor e ela vai trabalhar aquele ponto de dor. Você não pode lembrar, mas você vai sentir. Você vai sentir porque o seu inconsciente se manifesta. Não, mas existem as terapias energéticas, as bioenergéticas, você não vai lembrar. Ok. Pode até não subir a memória, mas você vai sentir, porque está saindo do inconsciente, vindo para o seu córtex cerebral. O seu cérebro vai sentir. E é por isso que eu amo a psicanálise, porque ela vai falar sobre o sentir. O que você anda fazendo com aquilo que você sente? O que você anda fazendo em você com aquilo que você sente? E o que você sente por quê? Desde quando? E se dói, por que mantém a repetição? Não está na hora de você começar a buscar uma maneira de se ajudar e buscar ajuda para poder superar essa etapa? Você às vezes deve estar vivendo algumas dores desnecessárias, sozinha. Porque é uma outra característica das pessoas inseguras. Elas acham que vão resolver tudo sozinhas. É um medo horrível de expor qualquer tipo de fragilidade e vulnerabilidade. É um pânico de colocar para fora e mostrar para outra pessoa que você não é tão belo, tão bela assim.
Sair da consciência é difícil, mas não é impossível, exato. Mas aí precisa se aprender estratégias para sair de forma saudável, para deixar essa emoção tóxica sair de forma saudável, porque se, enquanto você não encontra uma maneira saudável dela sair, ela vai sair de uma maneira adoecida. E que maneiras são essas, doutora Tati? Ó, saem enfermidades, sintomas repetitivos, transtorno de ansiedade generalizada, aquela coisa que o seu corpo dói o tempo todo. E você vai no médico e volta do médico, o médico fala, procura um psicólogo, procura um psicanalista. Às vezes ele fala assim, procura um psiquiatra. E existe uma resistência horrível sobre os cuidados clínicos com a mente. É interessante, né? Você cuida do seu corpo, cuida das partes íntimas, cuida da alimentação, mas não cuida da mente. E aí a gente vai percebendo que todas as vezes em que sozinha você vai mexer nisso que dói, você não vai aguentar. Aí para isso existe a boa medicina e para isso existe as técnicas de terapia integrativas. Eu hoje, 20 anos já nessa jornada de cuidados comigo primeiro e com o outro, eu acredito na integração, na união entre corpo, alma e espiritualidade. Sim, perceba bem, você é o conjuntão de uma história de vida. Então a sua história, ela é poderosa, correto? Tudo que aconteceu na sua história de vida marcou a sua história. Tudo aquilo que é muito intenso marcou a sua personalidade. E tudo aquilo que doeu demais virou um trauma, ou vários traumas. Alguns são guardados e outros brotam sem você saber, sem você querer. E aqueles que brotam sem você saber, sem você querer, te adoecem. Aí te adoece onde? No seu corpo. Aí o seu corpo, ele é poderoso. O seu corpo dá sinais. O seu corpo, ele emite alertas. Você tá lá com aquela dor de estômago que não passa. O seu corpo está emitindo um alerta sobre uma emoção. Você tá lá com aquela pressão oscilante que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O seu corpo está emitindo um sinal de que existe uma instabilidade que tem que ser tratada. Você tá lá com um problema de mioma no útero, que só cresce, 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 policistos, endometriose. O seu corpo está dando sinais de que precisa cuidar de algumas emoções. Ah, doutora Tati, mas é uma dor nas costas, uma fibromialgia. É o seu corpo dando sinal de que as emoções acumularam e estão doendo o seu corpo inteiro. Ah, eu tenho... Doutora Tati, é um ressecamento vaginal, eu não consigo, eu sinto dor na hora do ato sexual. É o seu corpo dando sinais de que o seu feminino está ferido, ele precisa ser cuidado. Então o seu corpo, ele é poderoso, ele dá sinais. Mas você está na correria da vida, está no corre, como a gente diz, não para cuidar dele. Não consegue tirar 20 minutinhos do seu dia para fazer um alongamento. Não faz. Quem me acompanha sabe, eu sempre falo da yoga como alongamento, que é algo que mudou o meu corpo, mudou a minha dinâmica de vida. E aí, se você quiser, acompanhe a gente aqui nas redes sociais. A gente vai estar colocando uns links, alguns vídeos de movimentos para você começar a aprender a como cuidar do seu corpo. E vai ser um prazer ter você como companhia, tá? E aí a gente vai percebendo, o seu corpo é poderoso, ele dá sinais, então aprenda a cuidar dele. A sua história é poderosa, o seu corpo é poderoso, as suas emoções são poderosas. Elas acabam fazendo com que você sinta muito além do que o que você consegue falar. Só que tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, é Freud que fala isso: aquilo que a boca cala, falam as pontas dos dedos. Hoje eu te digo, tudo aquilo que você engole, grita através do seu corpo.
Então, um processo de adoecimento contínuo é o seu corpo gritando que o seu emocional precisa ser cuidado. A menina dentro de você precisa ser cuidado. Os relacionamentos dessa menina dentro de você precisam ser sarados. As experiências que você viveu com o seu pai, com a sua mãe, com os seus principais cuidadores, precisam ser reposicionadas. Então, as suas emoções, elas são poderosas. As suas emoções, elas conseguem trazer tudo aquilo que você acha que está guardado e traz para agora. Tanto que uma pessoa que vive transtorno de ansiedade, ela não faz diferença entre hoje e amanhã, o passado e o presente. O impacto que ela recebeu lá quando ela tinha 4 anos de idade, ela vai sentir no corpo agora com 40 anos do mesmo jeito. O sofrimento é o mesmo. A dor não se contém no tempo. Entende? E a sua espiritualidade, ela é poderosa. A sua espiritualidade é tão poderosa, que você vai precisar aprender a compreender que você encontra a sua espiritualidade, esse poder dentro de você. Durante muitos anos, foi se ensinado que você precisava buscar alguém longe, fora, distante. Sim, o Criador está ao redor. Deus está em todo o tempo. Eu compreendo isso. Mas ele sabia que a humanidade, que você ia passar por dores. E aí o que ele fez? Ele colocou uma pontinha dele aí dentro, um acesso. Quando ele soprou o fôlego de vida. Haja vida e você foi feito ser vivente. E isso é tão profundo que antes mesmo dos ossos serem formados e antes mesmo de uma criança começa a perceber que você viveu histórias às vezes bem dolorosas, mas que você tem que deixá-las passar. Você precisa deixá-las para lá. Se desprender das raízes, sabe? Que te conectam a essas histórias, as memórias que trazem o tempo todo pro seu hoje isso que dói. E você só é capaz de fazer isso quando você começa a procurar o Criador dentro de você, esse amor dentro de você. Então, nesse momento, tudo aquilo que dói vai saltar, vai vir diante dos seus olhos. E é por isso que você precisa de ajuda. Eu falo porque eu já precisei de muita ajuda e hoje eu ainda faço mentoria, ainda sou atendida por alguém. Porque eu não acredito que nós somos seres que nos resolvemos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E às vezes é uma colocação, uma palavra bem posicionada. E existem profissionais com ferramentas e conhecimentos técnicos para dinamizar, para fazer com que isso seja mais fácil. Então, todas as vezes em que você olha para você e você entende que antes de qualquer marca, antes de qualquer coisa acontecer, antes de qualquer sofrimento que você possa ter vivido, existiu e existe um amor no seu centro de vida. Ali está a sua espiritualidade. Ali está o nível do poder e da potência que você tem. Mas você precisa começar a entender que esse poder e essa potência são acessadas quando você se percebe, se reconhece e começa a aprender a retirar histórias, memórias e pessoas de dentro de você. Então você precisa aprender a investir em você mesmo. Sim, precisa custar algo. Você precisa aprender a investir em você. Eu falo muito sobre isso. É um princípio de prosperidade. Por que você sempre é capaz de ofertar o melhor para o outro, mas na hora de ofertar para você, você fecha? Você limita. Eu amo falar de Jesus porque ele fala que o amor do Pai está nele. Eu e o Pai somos um. Antes dele sair distribuindo um milagre, fazendo um montão de coisa, ele entendeu o nível e ele percebeu a profundidade, sendo homem, de que o amor do Pai estava nele. Então ele só deixava transbordar aquilo que já estava nele. Ele não nasceu e começou a falar um montão de coisa. Demorou 33 anos aproximadamente para ele começar a discipular alguém.
Mas será que em 33 anos ele não teve outros relacionamentos em que ele foi provando e sendo provado e aprovado e demonstrando esse nível de amor? Quantas experiências a família de Jesus deve ter vivido e sendo surpreendidos por uma criança que sempre respondia diferente porque ele tinha o amor dentro dele? A Bíblia vai falar que muitas coisas não são escritas porque não deu tempo de escrever todas. Mas imagina Jesus sendo criança e você vendo o agir de Jesus com as outras crianças. E isso foi porque ele sabia que o amor já estava dentro dele. Jesus não se colocava em último lugar. Isso aí. É muito complicado quando a gente tem a mentalidade de se colocar em último lugar. Vou repetir novamente para você que entrou agora na live. Nós estamos falando sobre aprender a se posicionar, sobre o fato de que você não tem que se acostumar a ficar sempre por último. Se esvaziar toda para que o outro se sinta cheio. A mentalidade de você estar sempre no último lugar é uma mentalidade de escassez, onde você diz para você que você não merece, só o outro que merece. Como assim, se você é o alvo do amor? Você carrega o amor de Deus. Então, nesse ponto, você tem que ter o amor primeiro para você. Para você poder oferecer o melhor para o outro. E às vezes o melhor para o outro é um não. Ainda tem isso. Mas a gente vai falar sobre esses assuntos essa semana, tudo bem? Eu vou estar encerrando a live de hoje. Espero que possa ter colaborado para o seu bem. Voltando lá no comecinho da live com esse fechamento de tema, que você não pode se anular e se machucar e se maltratar para fazer com que o outro se sinta bem. Você é o alvo do amor de Deus. É claro que em períodos da vida a gente passa alguns processos, você passa alguns processos de dor. Mas 30, 40, 50, 60 anos sofrendo e dizendo que é por causa do amor, amor a quem? Amor de que jeito? De que jeito que você está amando? Porque tem jeito de amar. E aí você pode estar amando baseado numa fantasia, que você espera com que a outra pessoa te resgate. Mas quando nem você se olha. Para mim, é um egoísmo, é muito infantil, sabe? Você querer com que alguém te ame quando nem você se ama. Então aprenda a se amar. Quem me acompanha sabe que eu fico brincando, eu falo que essa mulher toda aqui é uma conquista. Negra, linda, filha do Criador, mãe, uma pessoa apaixonada por aprender, por estudar e ensinar. Trocas boas fazem bem. E aí uma pessoa que aprendeu o que é o amor próprio, que é o melhor dos amores. Na Terra, ser humano, o melhor lugar de amar é na gente. Então você começa a entender que você vai falar não para muita coisa. E algumas pessoas vão se incomodar. E tá tudo bem. Você tá se achando, tá se encontrando, tá tirando os lixos e tá permitindo se amar. Tá certo? Vou estar encerrando esse tempo de agora. Como eu faço sempre, quero agradecer ao Criador, porque eu creio na espiritualidade. Eu creio no poder das nossas mãos, eu creio na certeza do posicionamento. Gosto de ensinar assim, gosto de viver assim e eu quero agradecer esse momento junto contigo, tudo bem? Você que acredita, fecha os seus olhos, vamos dizer assim: Criador, Abba, eu agradeço. Agradeço porque Tu vem à nossa mente, nos nossos céus, porque aqui são os nossos pensamentos. E abençoa para que tudo se organize e a gente aprenda a ter sabedoria para Te buscar e a entender os processos e a limpar aquilo que acontece na nossa mente. E como eu gosto de dizer, a dar uma ordem à nossa alma dizendo: te aquieta, porque isso passa por aqui. E começar a separar o que é possível e o que não é. Obrigado por vir na nossa terra e abençoar aqui, onde nós guardamos tudo, na sede das nossas emoções, a nossa alma. E ainda que a terra possa estar seca ou com uns dias difíceis, eu acredito
no poder desse amor que brota de dentro e vai fazer jorrar a água para essa semente crescer, essa semente da boa palavra ministrada. O solo pode estar ruim, complicado, mas basta uma palavra sua no deserto e a água brota e há vida. Então, se algumas pessoas que estão ouvindo esse conteúdo estão com o solo assim depressivo, triste, amarguradas, presas nas experiências de toques ruins, de pais violentos, de faltas muito grandes, se esse solo aqui, do coração não estiver bom, faz brotar essa água de dentro, uma água que vai jorrar e vai encharcar o solo e vai permitir a boa palavra abrir, crescer e fortificar. Eu quero te agradecer pela comunidade Transformar e os conteúdos que nós trazemos nos nossos encontros presenciais e também nos nossos cursos online. E esse conteúdo que está aí no Instagram, aqui no Instagram, seja transformador. Que seja o começo de uma boa ponte de transformação. E como eu te digo sempre, Criador, gratidão. Porque tem me visto, tem me ouvido, tem me aceito e tem me ensinado a ser melhor para ajudar alguém a ser melhor também. Que vidas possam ser alcançadas e transformadas por dentro e te encontrar aqui dentro. Amém. É isso. Se deixar, eu vou orar mais uma hora. Aí meu olho enche d'água. Tati sendo Tati. Quem me acompanha já me conhece. Eu honro os meus sentimentos, honro as minhas emoções. Elas podem ser sentidas e vividas. E eu preciso lidar com elas e tenho aprendido assim como você precisa aprender a entender que o lugar de fragilidade te leva mais perto do Criador. Tá certo? Vamos terminar. Um beijo, um grande abraço. Curte os nossos conteúdos. Se essa live te fez bem, compartilha ela. E segue as nossas redes sociais, tá bom? Porque nos ajuda bastante nesses dias de hoje poder abençoar cada vez mais e ser abençoado. Tchau, tchau.